meninas! Olá, muito boa tarde a todas vocês que estão prestigiando a programação do canal AmazonSat. Sejam bem-vindas a mais uma edição do programa Amazônia Mulher, que tem um compromisso, é claro, de levar para você contar histórias de mulheres que fazem todo o diferencial na região amazônica. E a minha entrevistada de hoje é campeã amazonense, brasileira, sul-americana e também pan-americana de ginástica rítmica. Ela é filha e irmã de ex-ginastas. A sua família é repleta de gente esportista. Tô falando, sabe de quem? Bianca Maia Mendonça, tudo bom, minha linda? Seja bem-vinda ao Amazônia Mulher, boa tarde. Obrigada, e obrigada mais uma vez pelo convite. Bianca, olha só, é um prazer te receber aqui na Amazônia Mulher. Eu quero saber um pouco mais da tua vida agora, a gente já fez uma matéria com você, só que pra gente começar o nosso bate-papo, me conta como é que foi o teu início na ginástica. Então, eu comecei com 5 anos de idade, a minha mãe, ela foi ginasta e virou técnica, e a minha irmã mais velha também fazia ginástica. E eu sempre me perguntava, brigava com a minha mãe, por que eu não fazia ginástica ainda? Eu era muito novinha e não tinha idade. Então, com 5 anos ela me levou para o ginásio e aí desde então eu estou no esporte. Isso já mudou? As crianças hoje podem começar a praticar o esporte antes dos 5 anos? Hoje em dia, quanto mais cedo ela começa, melhor, porque ela tem mais facilidade de ganhar flexibilidade, a gente já vai trabalhando ela desde pequena. A gente vê na televisão, nos Jogos Olímpicos, a gente ouve falar, né? A fulana de tal vai apresentar agora a categoria de ginástica rítmica, artística, mas muita gente não sabe. Esclarece pra gente a diferença entre a ginástica artística e a rítmica. A ginástica artística, ela utiliza os aparelhos fixos, a barra, a trave, o cavalo, o solo. Então, e é uma ginástica que exige mais força, né? Força explosiva e velocidade. A ginástica rítmica, ela é uma ginástica mais leve, mais gentil, sutil. E o biotipo das pessoas também é diferente. Da ginástica artística, ela exige ser mais forte, quanto mais baixa é melhor para ela. E a ginástica rítmica tem que ser mais alta, mais magra, mais ampla. Então, tudo isso ajuda nos movimentos e na leveza da ginástica rítmica. E os aparelhos da ginástica rítmica também são portáteis, né? A fita, a bola, tudo ela manuseia com as mãos. E você começou aos 5 anos, mas lembra como é que foi a tua primeira competição? Foi um festival, não chegou nem a ser uma competição, foi um festival realizado que a gente apresentava uma série de mãos livres, assim, num tapete, num corredor, e eu lembro que eu fiquei em primeiro lugar, empatada com uma outra menina, e eu tenho essa medalha até hoje. E depois, quando é que você mesmo começou a levar o esporte a sério, teve o seu primeiro campeonato, torneio, foi aqui em Manaus? O primeiro campeonato amazonense foi em torno dos 10 anos de idade. Foi depois disso, com 11 anos, eu tive a minha primeira viagem, meu primeiro torneio nacional, que foi em Maceió, em 2004. E depois disso eu comecei a viajar para torneio e depois de torneios brasileiros, né? Então, desde então, com uns 12 anos, eu comecei a entrar num treinamento intenso de alto rendimento, né? Isso aqui em Manaus ainda? Aqui em Manaus, lá na Vila Olímpica. E como é que é hoje em dia, assim, para você administrar o seu tempo entre os estudos? Tem também essa carreira, né? Você também é mulher, tem que cuidar também da forma física, que é uma das principais características do esporte. Então, hoje eu tô morando em Aracaju. A gente treina o dia inteiro, do período da manhã, almoça, descansa uma horinha, volta pro ginásio à tarde, sai mais ou menos umas 6h30 da tarde. E aí a gente toma um banho correndo e vai pra faculdade. E sai da faculdade às 10h30 da noite. Então a gente tenta administrar nas nossas folgas, no final de semana. E a gente vai levando a faculdade assim, tenta administrar o tempo. É claro que a gente está lá para treinar, mas não pode deixar também a faculdade de lado, porque depois da ginástica eu vou querer seguir a profissão, então eu vou querer exercer técnica de ginástica, então tem que levar a sério as duas partes. Você faz faculdade de quê? Educação Física. Educação Física. E tá sendo legal essa tua experiência lá em Aracaju? Tá, eu tô morando lá desde 2011. Ano passado, em 2011, teve o Pan-Americano, foi um ano mais corrido, quando a gente teve que tirar o atraso. A gente teve só 8 meses de preparação para o Pan, então isso é muito pouco, a gente teve que treinar muito para isso. E o 2012 foi um ano mais sossegado, porque como a gente não estava na Olimpíada, foi um ano de preparação, onde meninas novas entraram e essa transição foi feita até que a gente conseguiu homogeneizar a equipe e agora em 2013 a gente vai começar um novo ciclo. Então todo mundo vai voltar a falar de Olimpíadas no Brasil.
Então a gente vai trabalhar para os campeonatos mundiais, Copas do Mundo, Sul-Americano, e nisso chegando até 2016. Você está morando lá, mas como é que foi para você se mudar? Sair daqui de Manaus, você fez uma seletiva, passou, né, na seleção brasileira? Eu saí, na verdade, de Manaus em 2010, quando eu fui para um clube representar Santa Catarina, né? Eu fui para esse clube em Florianópolis, passei esse ano de 2010 lá. E em 2011 eu já fiz a seletiva e passei. E desde então eu tô morando em Aracaju. Tô morando lá, longe da família, é um pouco difícil isso, né? Eu tive a sorte de ter essa adaptação em 2010, né? Então em 2010 eu já tinha passado por isso, e 2011 foi um pouco melhor pra mim. Mas as meninas que em 2011 ficaram longe da família sentiram mais do que eu. É verdade. Olha, gente, muito legal o nosso bate-papo aqui, mas tá apenas no primeiro bloco, não sai daí, porque no segundo bloco a gente vai conversar um pouco sobre mais vida e carreira de Bianca Maia Mendonça. Não sai daí que eu volto em instantes. Até já!